Como é possível questionar a opressão se é o opressor que nos educa? Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação do livro A Deseducação do Negro, do Carter Godwin Woodson. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Penguin Company, que é um selo da Companhia das Letras, e com a tradução do Carlos Alberto Medeiros. O livro também conta com a apresentação da Ana Lúcia Silva Souza. Vou apresentar aqui para vocês as minhas impressões do livro, falar um pouco do que o livro traz. Então eu vou começar aqui com uma apresentação do autor, para situar vocês também, né? Carter Godwin Woodson, ele nasceu em 1875 na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele foi filho de pais ex-escravizados, então ele faz parte de uma primeira geração de negros nascidos livres, e ele precisou interromper a educação dele para poder trabalhar. Mas com muita perseverança ele conseguiu retomar os estudos e ele obteve o título de doutor pela Universidade de Harvard, sendo a segunda pessoa negra filho de ex-escravizados a obter esse título lá na instituição. Woodson ficou conhecido como o pai da história negra. Ele fundou a Associação para o Estudo da Vida e da História Afro-Americanas e criou a Semana de História Negra, que depois virou o Mês da História Negra, comemorado em fevereiro para coincidir com o aniversário do Frederick Douglass e do Abraham Lincoln. Agora, falando sobre a estrutura do livro, esse livro foi publicado em 1933 e ele é composto por falas e por artigos que foram publicados previamente. E apesar do autor ter uma ampla atuação nos meios acadêmicos, né? Ele fez doutorado e tudo mais, ele quis trazer aqui nesse livro uma linguagem muito acessível. Ele tinha essa prática educacional dele de falar para as pessoas que não tinham educação prévia, das pessoas mais humildes. Então ele coloca isso aqui nesse livro. Aqui a gente vai encontrar um texto muito fluido, muito didático, muito acessível no sentido de que qualquer pessoa pode ler e entender as ideias do autor. O livro foi organizado de modo que numa primeira parte o autor, com uma base, fazendo uma análise histórico-social ali da sociedade dos Estados Unidos, ele vai elencar os diversos motivos que os negros não são representados positivamente no meio educacional. Então aqui ele vai sustentar a tese de que o sistema educacional dos Estados Unidos não favorece as pessoas negras. E aí já na segunda parte, depois de apontar de forma bastante crítica todo o sistema de educação dos Estados Unidos e de atuação do negro no mundo, o autor vai apresentar um programa educacional, né? Depois de criticar, ele então traz aqui a solução. E esse programa educacional visa romper com esse mundo estruturado por uma lógica feita por pessoas brancas, e para pessoas brancas, que vai favorecer as pessoas brancas em detrimento das pessoas negras. E isso não apenas nos meios escolares, mas nos meios sociais como um todo. Então uma das perguntas que esse livro aqui nos provoca é: como é possível questionar a opressão se é o opressor que nos educa? Então, a partir do momento que as pessoas negras são ensinadas na escola pela ótica do vencedor, pela ótica de quem espoliou, de quem roubou, de quem escravizou, de quem matou e de quem fez tantas coisas que fogem da humanidade, assim, de termos humanitários mesmo, como que a pessoa negra vai criar autoestima, vai se ver como uma pessoa digna de amor? E não só isso, mas como que essas pessoas negras que nunca se viram como heróis de nada, pessoas negras que nunca se viram sendo exaltadas por nada e foram ensinadas sempre a que a sua história veio de escravidão e somente isso, nunca se viram de forma positiva. A escola nunca ensinou uma visão positiva dessas pessoas negras, como essas pessoas negras vão se enxergar. Então é isso que o autor vai criticar aqui e vai evidenciar aqui pra gente. Criticar a forma como a história das pessoas negras são ensinadas nas escolas, ou melhor, não são ensinadas, né, porque não tem ensino da história das pessoas negras, no caso afro-americanas aqui. E isso vai resultar numa desvantagem. O negro sempre vai estar em desvantagem em relação às pessoas brancas, porque ele não vai se enxergar como um ser tão capaz quanto as pessoas brancas e vai cair numa ilusão
de que qualquer migalha de igualdade com pessoas brancas vai aceitar muito facilmente e qualquer migalha de distinção de pessoas negras também vai aceitar muito facilmente. Isso acaba sendo muito danoso para as pessoas negras porque acaba fazendo com que as pessoas negras pensem apenas individualmente e não pensem como um grupo. Porque se a gente for parar para observar, for parar para analisar, para estudar, as pessoas brancas, né, é aquela coisa do pacto da branquitude. As pessoas brancas sempre se ajudam, sempre vão tentar manter a sua soberania sobre os outros povos, os povos que eles acham que são inferiores a eles. E o que acontece muito com as pessoas negras é qualquer ilusão de que vai ter um contato mais próximo com esse ideal de branquitude, ou então pessoas negras que de repente ascendem socialmente vão buscar ficar mais próximo de pessoas brancas do que das pessoas negras. Isso é totalmente errado, porque as pessoas negras deveriam, o autor coloca aqui, as pessoas negras deveriam ser mais unidas e deveriam lutar para que todas as pessoas negras ascendessem, sabe? E não um ascender e deixar quem tá lá embaixo continuar lá embaixo. Então, se você é uma pessoa negra e você ascende, é sua obrigação moral fazer com que outras pessoas negras também ascendam, sabe? É usar todo o conhecimento, toda a riqueza que você conseguiu para ajudar o próximo. Então, quando o Woodson fala aqui em deseducação do negro, ele não tá falando só que o negro não tem educação. Ele tá falando que o negro não recebe uma educação adequada e ele precisa ser deseducado dessa educação que ele recebeu para receber a educação adequada. Então, o que é uma educação adequada aqui para o Woodson? É uma educação que vai mostrar a verdadeira história das pessoas negras. Então, uma história que vai fazer com que as pessoas negras exerçam um pensamento crítico, no sentido de questionar de forma crítica, mesmo com criticidade, o funcionamento da sociedade, no sentido de tornar essas pessoas negras ativas e não apenas passivas da sociedade, sabe? Questionar com afinco mesmo por que a sociedade funciona desse jeito e por que ele se contenta com pouco. E além disso, ele não vai aceitar mais passivamente todas as injustiças e opressões que são direcionadas não só a ele como indivíduo, mas a ele como parte de um povo. Então, quando eu falo ele aqui no singular, eu tô falando eles no plural. Então, ele, o negro, eles, os negros, porque é como o autor entende. Ele entende que o negro tem que se pensar enquanto um povo, enquanto coletivo. Apenas quando os negros começarem a se entender como parte de um povo, não apenas como indivíduo, é que as coisas vão começar a mudar. Porque o indivíduo não muda a estrutura só vai ser mudada a partir da coletividade, a partir de quando o negro se entender enquanto um povo. Então o autor defende aqui que o negro tem que se revoltar contra essa sociedade, que o negro não tem que se sentir cômodo nos cargos que ele ocupa, mesmo que seja um cargo que dê um bom salário, é um bom salário, mas ainda é um salário de negro, digamos assim. Então, no sentido de que o negro tem que se incomodar, ele tem que criticar o porquê de ocupar esse lugar de subserviência. E o pior, se contentar, né, com esse lugar em que ele é colocado. Porque se ele tá nesse lugar e não questiona essa estrutura, tem alguma coisa errada. E assim, o autor, o Woodson, ele é tão crítico que em alguns momentos dá a entender que ele tá culpando as pessoas negras por se encontrarem nos lugares em que elas se encontram. Dá a entender que as pessoas negras estão num lugar de subserviência porque elas querem, dá a entender que os negros são passados para trás ou nunca ascendem enquanto povo porque eles querem. E na verdade não é isso, né? A gente sabe que tem toda uma estrutura que funciona para isso. O autor tem plena consciência disso, mas às vezes dá a entender isso. Então dá pra gente falar que o autor ele não passa pano para as pessoas negras, ele chama na chincha mesmo, digamos assim. E ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas negras abram os olhos de vez, que as pessoas negras entendam como o sistema racista, capitalista funciona. Então, trazendo o livro
para o contexto brasileiro, dá pra gente pensar sobre as mudanças e os avanços que a Lei 10.639 de 2003 trouxe para o âmbito da educação brasileira. Então, essa é uma lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas, e também foi uma lei que instituiu o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Mas acho que uma coisa, né, que a gente tem que pensar é o quanto que essa lei é efetiva. É muito bom que essa lei exista e que agora haja de fato uma obrigatoriedade de que a cultura e a história afro-brasileira seja ensinada nas escolas, mas a gente tem que pensar, os professores têm preparo para ensinar? Porque se os professores ensinarem da mesma forma como eles aprenderam na época de escola deles, a gente não vai avançar muito. A gente tem que pensar em formar esses professores. Uma das coisas que o Woodson fala muito nesse livro é na formação das pessoas negras, porque não adianta nada as pessoas negras também serem educadas, serem ensinadas por professores negros, se esses professores negros não tiverem noção da opressão que eles sofrem, se os professores negros só ensinarem a história branca. Então, quer dizer, não adianta de nada, entende? É uma representatividade vazia. Então, assim, caminhando aqui para finalizar, eu indico que vocês leiam A Deseducação do Negro, sabendo que é um livro que tem uma linguagem acessível, que é um livro didático, que é um livro bastante crítico, que ele é muito acessível mesmo em termos de linguagem, que vai te fazer, né, questionar sobre a situação do negro nos mais diversos âmbitos sociais. Então ele vai expor aqui a situação do negro no âmbito político, no âmbito principalmente da educação, vai te fazer questionar a educação do negro e a atuação do negro no âmbito da medicina, no âmbito financeiro, e ele vai trazer, né, propostas de mudança, propostas que farão com que haja autonomia do povo negro como um todo, e não só como um indivíduo. Então é isso, essas foram as minhas impressões da A Deseducação do Negro. Era um livro que eu queria muito ler, fiquei feliz por poder ler aqui com o apoio da Companhia das Letras. Indico que vocês leiam, um livro que com certeza vai mudar nosso pensamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. E se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, compartilha para chegar em mais pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.